Prezado aluno, boa noite. Vamos dar continuidade, na nossa disciplina de segurança do trabalho 2. Vamos falar agora sobre equipamento de proteção coletiva, parte 2, EPC. Bem, para falarmos de EPC, nos aprofundar mais um pouco, vale salientar que nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse tipo de proteção utilizada em várias atividades, né? E aqui nós vamos iniciar com nossos conceitos bem simples, apenas para nós relembrarmos basicamente o que significa, qual a sua aplicação, né? E principalmente por que ele é importante, tá? Bem, são equipamentos utilizados para proteção enquanto um grupo de pessoas realiza determinada atividade. Esse é um conceito básico, do equipamento de proteção coletiva. Eu coloquei aqui algumas características, tá? Anteparos rígidos, tem as escadas, as rampas, as passarelas com tela ou outro dispositivo que garanta um fechamento seguro de aberturas. No geral, essas características referem-se aqui que as proteções coletivas ela envolve principalmente queda de pessoas ou queda de material, tá? Então, para que isso seja possível, evitar a queda de pessoas e material, há necessidade de que esses anteparos sejam um material rígido. É claro que isso vai ser através de um projeto específico, tá? Isso precisa estar em projeto, certo? Até porque parte disso está sendo regido por legislação, nós vamos já ver uma das legislações que fala sobre a questão da proteção coletiva, e importante por causa das vidas, que estão ali expostas a esse risco de acidente, na verdade, seja de queda com diferença de nível, queda de mesmo nível, depende, tá? Depende dessa atividade. No geral, os trabalhos em altura, eles envolvem uma grande parte, dessas proteções coletivas, tá bom? O acesso também e demais riscos existentes no ambiente de trabalho. Normas regulamentadoras, Atender ao que preceita o item 18.6 da NR18. Veja bem, aqui eu coloquei um exemplo do PCMAT, do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, como um exemplo, explicitando as medidas técnicas de segurança relativas à proteção coletiva dos trabalhadores que desenvolvem atividades ou tarefas de escavação, altura, espaço confinado, serviço de drenagem. Não coloquei aqui, coloquei etc, mas tem atividade de pintura, serviço de fachada como reboco, reboco de alvenaria, embuço, algum tipo de acabamento. Então tudo aquilo que abrange a parte que envolve a NR18, o PCMAT em si, existem várias atividades que possuem risco de queda de pessoas e material, que há necessidade de trabalhar com as medidas de proteção coletiva, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui o exemplo da construção civil. Na figura aqui, eu resolvi destacar 2 pontos. Primeiro, a utilização das escadas de madeira. Observe que uma simples escada de madeira na construção civil, ela tem medidas necessárias a ser cumpridas, Tem alguns parâmetros, algumas regras que têm que ser cumpridas. Então, as escadas de madeira, elas podem ser utilizadas desde que elas respeitem os parâmetros dados por lei, tá? Do outro lado, nós temos uma figura aqui de uma obra, Uma obra vertical. Observe que tem aqui essa parte escura, essa forração nós chamamos de bandeja. Essas bandejas, ela pode ser de alumínio, A confecção delas, ou elas podem ser de madeira também, tá? A madeira, ela pode ser utilizada de forma tranquila na construção civil ou qualquer outra atividade que ali realmente seja seguro executar com ela, tá? Então, assim, as bandejas, elas são utilizadas para evitar que o material que seja colocado na laje superior, na hora da queda, ou deslize, ou das ferramentas em si que o colaborador estiver manuseando, não venha a causar acidente às pessoas que estão na parte de baixo, por exemplo. Pode ser um visitante, Pode ser um curioso, pode ser realmente os próprios colaboradores daquela empresa ali, daquela obra. Então, assim, é perigoso. Então, a bandeja, ela é utilizada com a finalidade de evitar também acidentes, Acidentes que podem até ser fatais, tá? Observe essa mesma figura que na parte de baixo aparece aqui, essa tela, uma tela laranja e um guarda-corpo. Nós chamamos de guarda-corpo. Na realidade, quando você está na fase intermediária, nas fases
né, quase que finais da obra, normalmente vai aparecer vários pavimentos. Esses pavimentos, eles têm que estar com as proteções coletivas íntegras ali, evitando que na passagem desses colaboradores ali, durante a movimentação que eles façam também naquelas áreas abertas ali, eles estejam protegidos contra a queda. O guarda-corpo, ele basicamente serve para evitar que esse colaborador venha a cair, né? Então, esses guarda-corpos são extremamente importantes. E colocar a tela para evitar justamente que algum tipo de objeto venha a passar, né, pelo guarda-corpo e acabar causando um acidente a algum outro trabalhador naquela área que venha circular naquele setor. Outro ponto importante com a proteção coletiva, né? Não podia deixar de falar, a segurança contra incêndio deve ser entendida como um conjunto de medidas para a prevenção, detecção e combate de um incêndio, né? E sua consequente contenção ou extinção. A parte de combate a incêndio, muito comum nas empresas, né, nas indústrias, elas são dimensionadas com base num projeto, certo? Lá tem extintor, hidrantes, mangueira. Eu coloquei essa figura aqui pra gente, basicamente para ilustrar, né, esse material de combate a incêndio, que é extremamente importante em caso de um sinistro, por exemplo. É claro que tem pessoas que passam por um treinamento, que são os brigadistas, né? As empresas normalmente elas contratam um bombeiro civil ou mais bombeiros civis, né, que eles estão todos ali distribuídos naquela planta. É necessário que tenham pessoas treinadas, que saibam fazer o uso, é claro, né, nessa parte de combate a incêndio, mas no geral é para proteger a coletividade em caso de um sinistro, né. É uma importante ferramenta, muito utilizada, muito comum, né. Então, assim, eu trouxe para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela na nossa videoaula. Outro exemplo são as sinalizações, as placas. As placas, elas são os alertas, né? A gente vai encontrar placas aí nas avenidas, principalmente quando acontece aí uma mudança aí com relação a essa parte de pavimentação. Então, ali tem pessoas, tem trabalhadores desenvolvendo aquela atividade, às vezes com o uso de máquinas pesadas. Então, é necessário colocar essas placas de sinalização. Observe também que tem cones, né? Eu coloquei como exemplo. Aqui tem uma outra placa, homens na pista. Tem aqui um cavalete de madeira, nós chamamos de cavalete, né? Muito utilizado na construção civil, que também pode ser utilizada nessas atividades, né, de pavimentação, né, e outras atividades mais, desde que as placas de sinalização elas estejam lá para orientar as pessoas que passam, né, que de forma direta ou indiretamente pode também sofrer algum tipo de acidente, certo? A sinalização de segurança. A sinalização de segurança tem por objetivo identificar, foi aquilo que eu falei, são alertas, né? Através das cores, é claro, na indústria é muito utilizado através de cores, até para ficar fácil a identificação. Os equipamentos de segurança, delimitação de áreas, identificação de canalizações empregadas na indústria, para a condução de líquidos e gases, por exemplo, né? Advertindo contra os riscos de acidente. Então, as sinalizações, no geral, elas são bastante utilizadas. As cores, principalmente, né? As placas de sinalização, né? Que são outros exemplos de sinalizações, assim, que já dão aqueles alertas, né? E, assim, são ferramentas importantes para o dia a dia que os profissionais de segurança podem utilizar, abusar, né? E nós temos disponíveis aí nas indústrias, né? Dentro das empresas. E é muito importante nós entendermos que há necessidade de estarmos sempre orientando os colaboradores com relação a esses alertas, não é verdade? Às vezes é uma atividade muito simples, né? Como uma limpeza, por exemplo, uma área que vai ser ali higienizada, né? Vão utilizar produtos químicos no piso, por exemplo, piso escorregadio, então tem que colocar uma placa ali para mostrar que aquela área ali tá úmida, tá molhada, e a pessoa pode caminhar e pode escorregar, cair e causar ali, sofrer um acidente bem grave por sinal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixei aí para vocês o meu contato pelo WhatsApp, acredito que a maioria dos meus alunos já tem esse contato. Caso de dúvida, pode entrar em contato, né, em horário comercial, né? E também pelo portal da Proesc, do horário de 18h30 às 21h30. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Nós temos um grupo de WhatsApp ao qual a gente tem conversado. E até mais. Um forte abraço para vocês, se Deus